que tem como objetivo julgar os denominados denunciantes invejosos. Para tanto, passa a palavra à acusação, disporá de 5 minutos para fazer as suas alegações iniciais. Bom dia, eu vou começar abrindo a bola. Bom dia, jurados, bom dia, meus colegas de defesa. Conforme sucinto, eu vou apresentar o caso. Por muitos anos, o país possuía um regime constitucional, democrático, após uma profunda crise econômica e social. O partido da camisa púrpura subiu ao poder. Sendo assim, uma vez que essas denúncias chegaram na justiça e eram comprovadas, punição severa podiam serem aplicadas, como a tal pena de morte e a prevenção do trabalho em liberdade. Queremos ressaltar que muitos denunciantes fizeram a denúncia por motivo de inveja, mas para nós o mérito da inveja não é importante. Cabe ressaltar que todos os denunciantes devem ser punidos. Os denunciantes devem ser punidos são aqueles que, vinculados com o regime, que fizeram denúncia de acordo com a nova lei. A partir do momento que o indivíduo denuncia crime de acordo com a lei imposta da camisa púrpura, está sendo conivente com o regime. Pois bem, senhores, não podemos deixar que esses denunciantes sejam impunes. Devemos puni-los. Peço a condenação dos denunciantes. Bom dia a todos. Eu, Eric Gonçalves Carrasco, e os demais representantes da 7ª Promotoria da Comarca de Sete Lagoas, estamos aqui presentes para pedir a condenação dos senhores denunciantes invejosos. Bem, como já foi exposto, antes do governo dos senhores camisa púrpura, o país passava por um período democrático constitucional. E durante uma crise econômica gravíssima, econômica e também política, os senhores camisa púrpura surgiram como salvadores da pátria. Mas como nem tudo que reluz é ouro, então, ao assumirem o poder, passaram a criar leis que atendiam aos interesses particulares do governo. Essas leis não devem ser levadas em consideração como fundamento para as denúncias dos senhores denunciantes invejosos. Os senhores denunciantes invejosos, eles denunciavam a fim de atingir interesses pessoais, sejam eles a eliminação dos seus inimigos, entre vários outros interesses. Teve até um caso em que um dos denunciantes denunciou um inimigo seu, o marido de uma mulher, porque ele era interessado nessa mulher. Isso é inaceitável? Bem, no direito penal, temos até a consumação de um crime 3 fases. São elas a cogitação, os atos preparatórios e a execução e, por fim, a consumação. Neste caso, houve todas essas etapas. Na cogitação, aquele momento onde nasce a vontade dos denunciantes de eliminar os seus inimigos, vamos assim dizer. Os atos preparatórios são aqueles onde os denunciantes de algum modo se preparam para executar aquela denúncia. E a execução, neste caso, tem uma exceção, porque eles agiram de maneira imediata, ou seja, eles se utilizaram do instrumento do Estado para perpetrar a barbárie e atingir os seus fins.
Isso, em um Estado democrático de direito, deveria ser inaceitável. Ao pedirmos a condenação dos senhores denunciantes invejosos, não estaremos retroagindo, pois cabe aqui ressaltar que nem a Constituição e nenhum código vigente naquela época, seja o Código Penal, Civil e Processo, foram revogados. Então, cabe a nós todos enxergarmos que ao absolvermos os denunciantes invejosos, estaremos perpetrando mais ainda uma barbárie. Obrigado. Agradeço a acusação. Passa agora a palavra para a defesa, que disporá de 5 minutos. Bom dia, excelentíssimos senhores juízes da Corte, excelentíssimos senhores membros do Parquinho e demais presentes. De início, eu gostaria de frisar, eu fiquei um pouco confuso, meus amigos membros do Parquinho, de início falaram que era para impugnar o adjetivo invejoso. E, posteriormente, eles ressaltaram a questão de ter sido o ato cometido pela inveja. Desconsiderando isso, vamos atuar com as duas considerações. Eu gostaria de inquirir qual crime, objetivamente, está sendo imputado ao meu cliente. Ou por acaso estamos aqui, diante de um tribunal de exceção, uma panaceia em que busca tentar resolver todos os problemas, busca um bode expiatório para todo o sofrimento causado por um governo, ou, como diria, o emplasto de Brás Cubas, um remédio para todos os males. Nós temos que saber esclarecer que entre a denúncia e a execução existe um caminho no meio, que é o inquérito, que é a jurisdição. Veja só, jurisdição, jurisdicto, dizer o direito. Isso é uma função estatal. Os meus clientes não eram agentes estatais. Em momento nenhum, eles fizeram um ato em nome do governo. Quem de fato executou, quem de fato condenou, foi o governo. Mediante as normas que estavam, embora moralmente ilegais, elas estavam postas. Quanto à autoria imediata que o meu amigo levanta, eu gostaria de me dar licença de citar aqui um trecho de Bittencourt, que ele diz assim: é autor imediato quem realiza o tipo penal, servindo-se para execução da ação típica de outra pessoa como instrumento. Não cabe aqui o Estado. Para ocorrer a autoria imediata, é necessário que se tenha uma pessoa. É a teoria do domínio do fato que ela se encaixa perfeitamente. Mas à frente ele diz o seguinte, que a autoria imediata deve se encontrar absolutamente subordinada em relação ao mandante. De forma nenhuma, os meus clientes estavam subordinados ao Estado, e nem de maneira contrária. Então, bom, fica claro aqui que não há nenhum tipo para poder condenar meus clientes, não há autoria imediata, e se sim, alguém cometeu algum crime, alguma perversão, foi o Estado que violou as normas de direitos internacionais, violou os direitos humanos, e ele sim deve ser levado à corte e devidamente julgado, garantido o devido processo legal e punido. Os meus clientes são totalmente inocentes. Muito obrigado. Bom dia a todos. O que foi dito pela acusação, onde todos os denunciantes devem ser punidos. Hoje estamos aqui nos tratando especificamente dos denunciantes invejosos, os quais não podem ser atribuída nenhuma punição pelo motivo acusação, que eu acho que vocês estão aqui cometendo mais uma injustiça. Estão querendo, ao invés de, não estou querendo apagar o passado, apagar a história, mas sim mostrar que
esse momento triste, horrível que passou, e para prosseguirmos de agora em diante, durante essa transição que estamos passando, para um progresso. Teremos isso como na nossa história, não como que não houve uma punição. Inclusive, deve ser lembrado, mas não podem ser punidos. Eu gostaria de me enveredar um pouco mais na questão do adjetivo invejoso. Existe uma máxima no direito penal que diz: cogitationes penam noema partitur. Ninguém sofre pena pelo pensamento. O preclaro professor Bittencourt, em sua obra, quando vai escorrer sobre intercrimes, ele diz que não tem como punir o pensamento, porque assiste a toda pessoa o inalienável direito de não se autoincriminar. E mesmo que fosse possível, qual o mecanismo que seria utilizado para se medir essa inveja? Qual meio que seria capaz de aferir ela com uma determinada precisão? Não existe. Essa é uma questão que a lucena juris, à luz do direito, é juridicamente irrespondível. Juridicamente irrespondível. Poderá o direito agora entrar no foro íntimo da pessoa e determinar sua conduta? Se você denuncia uma pessoa por tráfico ilícito de entorpecentes, por inimizade dessa pessoa ou por qualquer outra desavença, esse crime vai ser anulado? Esse crime vai ser inválido? De forma nenhuma. O direito se ocupa dos atos externos. Entrar no foro íntimo da pessoa é um Estado paternalista e autoritário, autor das maiores atrocidades cometidas de todos os tempos. Obrigado. Obrigado à defesa. Passa agora então a palavra à acusação, discorradamente 5 minutos para fazer a sua réplica. Muito bom dia. Eu faço parte dessa promotoria, cumprimento a mesa dessa corte, os demais colegas que estão fazendo a defesa. Eu me recusei a ficar atrás daquele púlpito, porque o que eu ouvi hoje, do nobre colega, me trouxe uma indignação. Eu não estou na tomação, eu estou no tribunal do júri, e tem que ser tratado com a relevância que compete, especialmente o respeito que precisa ser dado aos nobres e doutos juízes e à promotoria. Nós não estamos aqui fazendo algo esporádico e sem razão. Existe sim o crime praticado pelos denunciantes. Eles são criminosos, foram e são, porque não foram ainda julgados, mas nós estamos hoje aqui para perpetuar uma história nova, sobretudo de justiça. Os crimes foram tantos, mas destaco, e hoje nós pedimos a condenação, os crimes praticados pelos denunciantes: homicídio por autoria imediata ou indireta, conforme os autos comprobatórios, tá? Na página 79, vê precisamente esses detalhes. Devem ser assim punidos com participação, com partícipes coautores. Aqui há um concurso do agente, senhores. Olha, preste bem atenção, senhores, doutor Corte. No Código, no artigo 121, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, estamos falando de homicídio, inciso 1, mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, senhor jurado, e causa repulsa, asqueroso, com o perdão da palavra, nojento. E eu gostaria de pedir aqui que a nobre corte me permitisse ouvir, tá? o senhor Pedro Bispo, que é uma vítima dessa situação. Eu gostaria que ele faz parte da contextualização da nossa instituição, para os senhores